A dor é um hóspede silencioso. Um dia, você se acostuma com ela. Você se acostuma tanto que chega a pensar que ela foi embora, que desapareceu na névoa do tempo. Mas não se engane. Ela apenas se encolheu no canto mais escuro da sua alma, enrolada como um animal ferido, esperando no abismo do seu subconsciente. E quando você menos esperar, ela vai rasgar seu peito de dentro para fora, cravando as garras das memórias na sua pele e turvando a sua sanidade. O que você faz quando a dor acorda? Você chora nas madrugadas, enterra o rosto no travesseiro, busca refúgio em pesadelos suados, e na manhã seguinte, veste sua melhor máscara para enfrentar o mundo. Porque agora, essa dor é a sua única companheira verdadeira. E foi exatamente essa dor que acompanhou Lucas por 7 longos e agonizantes anos. Lucas era um médico do SAMU, na caótica cidade de São Paulo. Ele vivia para o trabalho, emendando plantões exaustivos, com o som das sirenes servindo como trilha sonora da sua juventude. Sua mãe, Dona Helena, sempre o alertava sobre a necessidade de formar uma família, de encontrar um porto seguro. A resposta de Lucas veio na forma de Camila, uma jovem professora que cruzou seu caminho durante um chamado de emergência. A fragilidade fingida dela o encantou. Eles se casaram rapidamente, movidos por uma paixão avassaladora, e logo nasceu Sofia. Mas a felicidade foi breve. Camila, sufocada pela rotina e pela maternidade, forjou a própria morte durante uma tempestade no litoral paulista. Lucas ficou sozinho com a filha de 5 anos, tentando ser o pai e a mãe que a pequena Sofia precisava. A tragédia moldou a vida de Lucas, transformando-o em um homem que buscava desesperadamente manter o sorriso no rosto da filha, ignorando os conselhos da mãe e as próprias feridas abertas, até que o destino decidiu cobrar um preço ainda mais alto. O pneu do jipe levantava uma nuvem espessa de poeira vermelha, enquanto Lucas dirigia pela estrada de terra sinuosa no interior paulista. O sol da tarde filtrava-se por entre as copas altas dos eucaliptos, criando um mosaico de luz e sombra no rosto pálido de Sofia. A menina de 5 anos estava com o rosto colado ao vidro da janela, os grandes olhos azuis brilhando com a promessa de uma aventura. Era o fim de semana do seu aniversário, e Lucas havia prometido uma viagem inesquecível para acampar na beira da represa das Garças, um refúgio isolado, cercado por uma floresta densa. O ar ali cheirava a mato úmido e liberdade, um contraste brutal com o cheiro de antisséptico e asfalto quente da sua rotina nas ambulâncias em São Paulo. Lucas estacionou o carro perto da margem, onde a água escura refletia o céu alaranjado do crepúsculo. Ele desceu, sentindo o cascalho solto sob suas botas, e respirou fundo, tentando afastar a sombra da tristeza que ainda o assombrava, desde a suposta morte repentina de Camila. "Papai, olha o tamanho daquele pássaro!" Sofia gritou, apontando com o dedo gordinho para uma garça solitária que levantava voo. Lucas sorriu, um sorriso genuíno que há muito não visitava seus lábios rachados. Ele começou a tirar as pesadas mochilas de lona do porta-malas, enquanto a menina corria pela grama verdejante, tropeçando nas próprias pernas e rindo alto. A montagem da barraca foi uma bagunça alegre e cheia de cumplicidade. Sofia tentava ajudar, segurando as varetas de fibra de vidro, mas acabava se enrolando no tecido de nylon verde. Lucas a observava com uma ternura imensa, sentindo que, apesar da dor de ser um viúvo tão jovem, ele tinha um motivo perfeito para continuar respirando. O som da água batendo suavemente nas pedras e o canto distante das cigarras formavam a trilha sonora daquele final de tarde perfeito. Ele não fazia ideia de que aquele cenário idílico estava prestes a se transformar no palco do seu maior e mais aterrorizante pesadelo. A fogueira crepitava com força, jogando faíscas douradas em direção ao céu noturno, pontilhado de estrelas brilhantes. Lucas havia assado pedaços de queijo no espeto de madeira,
e Sofia devorava a guloseima com as bochechas sujas de fuligem e um sorriso largo. A brisa fria que soprava da represa trazia um cheiro forte de lodo e vegetação úmida. O médico enrolou a filha em uma manta grossa de lã e a puxou para o seu colo, sentindo o calor do corpinho pequeno contra o seu peito cansado. "Canta aquela música, papai", a menina pediu, com os olhinhos azuis já pesando de sono. Lucas suspirou, acariciando os cabelos loiros da filha, e começou a cantarolar uma velha cantiga de roda que sua própria avó lhe ensinara. Era a música sobre um grilo cantador que morava na varanda do vovô. Uma melodia simples, ritmada e reconfortante. Sofia acompanhava as rimas finais com a voz arrastada, até que o cansaço venceu a animação. Lucas a carregou com cuidado extremo, deitando a menina no saco de dormir dentro da barraca. O silêncio do lugar era absoluto, quebrado apenas pelo canto dos insetos noturnos. Antes de deitar, Lucas pegou sua garrafa térmica de água e deu um longo gole. A água tinha um gosto levemente amargo e metálico, mas ele não deu importância, atribuindo o sabor ao recipiente de alumínio velho. Acomodou-se ao lado da filha, sentindo uma letargia estranha e avassaladora invadir seus músculos de repente. Seus membros ficaram pesados como chumbo, e seus olhos se fecharam contra a sua vontade. Um torpor sombrio o puxou para as profundezas de um sono artificial e sem sonhos. Lá fora, a fogueira reduziu-se a brasas vermelhas, apagando-se lentamente na escuridão da floresta isolada. Um grito agudo de um pássaro ecoou acima da barraca, rasgando o véu do sono pesado de Lucas. Ele abriu os olhos abruptamente, a respiração ofegante, o coração batendo descompassado contra as costelas. O calor dentro da barraca era insuportável e abafado, o ar denso como se ele estivesse em uma sauna. Um feixe de luz solar intensa entrava por uma fresta no zíper, cegando-o momentaneamente. A cabeça de Lucas latejava com uma dor lancinante, como se agulhas estivessem perfurando suas têmporas. Ele levou as mãos ao rosto, tentando afastar a névoa mental, e virou-se lentamente para o lado. O saco de dormir de Sofia estava vazio. O tecido verde estava frio e intocado há horas. Lucas congelou, o sangue drenando do seu rosto em uma fração de segundo. "Sofia, filha", ele chamou, a voz rouca e trêmula rasgando a garganta seca. Não houve resposta. Apenas o zumbido das moscas e o farfalhar das folhas ao vento. Ele se jogou contra o zíper da barraca, lutando desesperadamente com o metal preso, até conseguir rasgar a abertura e rolar para fora na terra batida. O sol do meio-dia castigava a represa com raios impiedosos. Lucas olhou para o próprio relógio de pulso e o pânico tomou conta de cada célula do seu corpo. Eram quase 2 horas da tarde. Como ele havia dormido tantas horas seguidas sem despertar? Ele correu em direção à água, gritando o nome da filha até os pulmões arderem como brasa. O silêncio da natureza ao redor parecia zombar do seu desespero absoluto e primitivo. Lucas corria pelas margens da represa, como um animal encurralado, ignorando os galhos secos que arranhavam seus braços e as pedras afiadas que cortavam a sola das suas botas. O desespero turvava sua visão, com lágrimas grossas de angústia. "Sofia, pelo amor de Deus, responde para o papai." Ele uivava para a floresta indiferente. A água escura da represa ondulava suavemente, escondendo mistérios em suas profundezas lamacentas. De repente, a poucos metros de uma raiz retorcida de árvore que mergulhava na água, ele viu algo que fez seu estômago despencar em queda livre. Uma pequena sandália rosa, com uma fivela prateada brilhando sob o sol inclemente. Era a sandália de Sofia. Lucas soltou um grito gutural, um som rasgado que parecia arrancar pedaços da sua própria alma. Ele se lançou na água lamacenta com roupas e botas, sentindo a lama grossa sugar seus pés para o fundo. A água turva batia no seu peito enquanto ele mergulhava desesperadamente, tateando o lodo no fundo, esbarrando em troncos apodrecidos e detritos. A visibilidade era nula,
Ele emergia cuspindo água suja, puxando o ar com violência, apenas para afundar novamente na escuridão líquida. Seu coração batia tão forte que a dor irradiava para o pescoço. Após uma hora de buscas infrutíferas, tremendo de frio e exaustão, ele desabou na margem de barro. A realidade esmagadora começava a se impor sobre a sua mente em choque. Ele precisava de ajuda urgente. Com as mãos trêmulas e cobertas de lama, ele correu até o carro e pegou o celular para ligar para a polícia, sentindo o mundo ao seu redor desmoronar. Em menos de 2 horas, a tranquilidade da represa foi estilhaçada pelo som agudo de sirenes e pela chegada brutal da viatura do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. O local estava tomado por homens de farda, mergulhadores profissionais equipados com cilindros de oxigênio escuros e fitas zebradas de isolamento. Lucas estava sentado em uma pedra úmida, abraçando os próprios joelhos, os olhos vazios, acompanhando cada movimento dos mergulhadores que desapareciam nas águas turvas. Um investigador de rosto rígido e bigode espesso aproximou-se dele, segurando um pequeno bloco de anotações manchado. "O senhor bebeu ontem à noite?" perguntou o policial, o tom de voz carregado de uma suspeita fria e calculista. Lucas ergueu a cabeça, atônito com a pergunta absurda. "Eu estava com a minha filha de 5 anos. Eu sou médico. É claro que não bebi." Ele respondeu, a voz embargada pela exaustão e pela dor pungente. O investigador estreitou os olhos escuros, observando o estado deplorável de Lucas, com as roupas encharcadas de lama e o olhar febril. "O senhor dormiu das 10 da noite até as 2 da tarde. Isso não é um sono normal de um pai que está acampando sozinho com uma criança pequena na beira de um lago perigoso." O policial rebateu de forma afiada. Lucas balançou a cabeça freneticamente, as lágrimas voltando a transbordar. "Eu não sei o que aconteceu. Eu só bebi a água da minha garrafa térmica. Eu juro por tudo que é mais sagrado." A conselheira tutelar que acompanhava a polícia olhou para ele com extremo desprezo, murmurando sobre a irresponsabilidade criminosa de um pai negligente. O ar parecia faltar nos pulmões de Lucas. O investigador não acreditou em uma única palavra que saiu da boca trêmula de Lucas. Sob o protocolo de investigação de morte suspeita e desaparecimento de menor, o médico foi colocado no banco de trás da viatura policial com brusquidão e levado até o hospital municipal, mais próximo para a realização de um exame toxicológico de emergência. Lucas caminhava pelos corredores de linóleo branco do hospital, em estado de transe profundo. Ele conhecia aquele ambiente, os cheiros de álcool iodado, o bip constante dos monitores cardíacos. Mas agora, ele não era o médico salvando vidas. Era o suspeito número 1 da morte da própria filha amada. A agulha fria perfurou sua veia, sugando o sangue que conteria as respostas que ele tanto temia. Horas depois, sentado em uma sala fria e mal iluminada da delegacia, o investigador atirou um papel timbrado sobre a mesa de metal arranhada. O teste deu positivo para altas doses de benzodiazepínicos pesados no seu sangue, doutor. O policial disse com um sorriso cínico e cruel. "Você dopou a si mesmo e largou a menina à própria sorte na água." Lucas arregalou os olhos, a respiração travando na garganta seca. "Isso é impossível. Eu nunca tomei esse tipo de medicação na vida. Isso é um erro grotesco", ele gritou, batendo as mãos algemadas contra a mesa. Mas seus protestos ecoaram vazios contra as paredes de concreto descascado da sala de interrogatório. A prova material estava ali, manchando seu nome. Sem um corpo para comprovar acidente, a justiça abraçou a narrativa da negligência criminal que resultou em morte. As algemas apertaram seus pulsos com a frieza cortante da injustiça implacável. O julgamento foi um espetáculo grotesco e humilhante que drenou a última gota de esperança da alma de Lucas. O tribunal estava abafado, cheirando a madeira encerada e suor nervoso. A promotoria pintou o médico do SAMU como um pai irresponsável e perturbado.
um viúvo deprimido que não suportava o fardo de criar uma filha pequena sozinho e que, em um ato de covardia, dopou-se para fugir da realidade, deixando a criança morrer afogada nas águas barrentas. Lucas olhava para o teto do tribunal, ouvindo as mentiras destiladas com oratória impecável. Na primeira fileira da assistência estava Dona Helena, sua mãe idosa, o rosto sulcado por lágrimas ininterruptas. Ela evitava o olhar do filho a todo custo. A dor de perder a neta amada havia destruído a confiança irrestrita que ela tinha nele. Quando o juiz bateu o martelo de madeira pesada, a sentença ecoou pelo salão principal. 4 anos de reclusão em regime fechado na penitenciária estadual. Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés, uma vertigem avassaladora tomando conta de sua mente. Eu sou inocente, mãe. Por favor, acredite em mim. Ele gritou com a voz rouca e desesperada, enquanto 2 guardas o arrastavam violentamente pelos braços rumo à cela de contenção. Dona Helena apenas abaixou a cabeça de cabelos brancos, as mãos trêmulas cobrindo o rosto em um choro silencioso. O barulho ensurdecedor da porta de ferro batendo nas suas costas marcou o início de uma descida aterrorizante ao inferno na terra. A penitenciária cheirava a urina velha, suor azedo e desespero acumulado. Lucas caminhou pelo corredor escuro, vestindo o uniforme caque desbotado do presídio, sob o olhar predatório de dezenas de homens que batiam canecas de alumínio contra as grades de ferro enferrujado. Ele foi empurrado para dentro da cela 42, um cubículo úmido e superlotado que fedia a mofo e cigarro barato. No fundo da cela, sentado em um beliche com a postura de um rei brutal, estava Caveira. Ele era o líder da facção lá dentro, um homem coberto de tatuagens escuras e cicatrizes profundas, cumprindo sua 3ª condenação por homicídio triplamente qualificado. Fica quieto no teu canto, doutorzinho, e não me irrita, rosnou Caveira, a voz grave reverberando nas paredes de concreto cinza. Lucas assentiu em silêncio absoluto, encolhendo-se em um canto escuro no chão gelado, abraçando os próprios joelhos. Mas a passividade não o salvou da crueldade do sistema prisional. Na primeira noite, sob o pretexto de um rito de passagem sanguinário, 3 capangas de Caveira o arrastaram para o banheiro inundado da cela e o espancaram impiedosamente. Socos e chutes choveram sobre seu corpo magro, enquanto a água suja lavava o sangue do seu nariz quebrado. Assinou a filha. É isso que a gente faz com o lixo feito você, cuspiu um dos detentos, acertando um chute nas costelas de Lucas. Ele deitou no chão frio, cuspindo sangue espesso, a alma despedaçada pela dor física e pela dor de ser odiado pelo crime que não cometeu. Os dias se arrastavam como uma tortura interminável, marcados pelo medo constante de um ataque sorrateiro e pela fome insaciável. A sobrevivência de Lucas na cela dependia inteiramente de ser invisível aos olhos cruéis de Caveira e seus soldados do tráfico. Em uma noite particularmente úmida de novembro, a cela estava agitada. Um pacote contrabandeado havia chegado da rua. Os detentos mais próximos de Caveira ferviam água em uma resistência improvisada, preparando um café forte e espesso, comemorando com cigarros de contrabando e risadas abafadas. Lucas estava deitado no seu colchonete fino no chão de cimento, encarando as infiltrações no teto escuro e pensando no sorriso inocente de Sofia. De repente, o som de vidro quebrando e um baque surdo interromperam a celebração clandestina. Caveira havia tombado de joelhos no centro da cela, a mão tatuada agarrando o peito largo com força desesperada. O rosto do líder criminoso ficou roxo, os olhos arregalados de pânico absoluto. O peito dele subia e descia em espasmos violentos. O chefe tá morrendo, grita pelo guarda, berrou um dos detentos em pânico total. Mas no presídio estadual, o socorro médico demorava horas para cruzar os portões de segurança pesada. Lucas levantou-se em um pulo, o instinto profissional de anos no SAMU
atropelando o medo paralisante que sentia daqueles homens. Ele correu em direção à caveira, sabendo que a morte iminente daquele monstro poderia ser a sua única chance de sobrevivência. "Sai de perto dele, seu verme maldito!" gritou um dos capangas armados com um estilete enferrujado, empurrando Lucas com brutalidade para longe de Caveira. Lucas caiu de costas contra as grades de ferro, mas levantou-se rapidamente, os olhos brilhando com a urgência feroz de quem luta contra o tempo. "Ele está tendo um infarto fulminante. Se vocês não me deixarem ajudar agora, ele vai morrer antes que o carcereiro chegue." Lucas urrou, a voz potente cortando o pânico da cela apertada. Os capangas hesitaram por um segundo crucial, olhando para o chefe que agonizava no chão frio. Lucas não esperou permissão. Ele se atirou sobre Caveira, rasgando a camisa suada do criminoso com as duas mãos e posicionando as palmas no centro do peito largo. 1, 2, 3, 4. Ele iniciou as compressões torácicas com precisão cirúrgica, jogando todo o peso do seu corpo no movimento constante. O suor escorria pelo rosto do médico, misturando-se com as lágrimas de tensão reprimida. "Respira, Caveira, respira." Ele murmurava freneticamente, as mãos doendo contra as costelas rígidas do homem. Os minutos pareceram horas de uma eternidade angustiante. Finalmente, quando os passos pesados e o tilintar das chaves dos guardas penitenciários ecoaram no corredor distante, Caveira soltou um suspiro profundo e engasgado, abrindo os olhos avermelhados com pavor. Lucas caiu de joelhos ao lado dele, exausto, ofegante, com os braços dormentes pelo esforço descomunal. Ele havia trazido o monstro de volta do precipício da morte. A cela estava mergulhada em um silêncio reverencial após a volta de Caveira da enfermaria do presídio, 3 dias depois do ataque cardíaco quase fatal. O gigante tatuado entrou com passos lentos, mas sua presença ainda exalava um poder brutal. Ele caminhou diretamente até o canto escuro, onde Lucas estava encolhido. O coração do médico disparou, temendo que o orgulho ferido do criminoso resultasse em uma punição mortal. "Doutor." A voz grave de Caveira soou como um trovão abafado no ambiente úmido. "O enfermeiro safado me disse que, se não fosse pela sua massagem no coração, eu estaria queimando no colo do diabo agora." Lucas não ousou olhar nos olhos dele, apenas assentiu com a cabeça baixa. Caveira virou-se para a cela inteira, o olhar ameaçador varrendo os rostos dos outros presos cruéis. "A partir de hoje, ninguém, ouçam bem, ninguém encosta um dedo no doutor. Quem encostar, vai prestar contas diretamente comigo. Ele é meu protegido." A ordem foi lei instantânea e irrevogável. Lucas havia conquistado algo mais valioso do que ouro na prisão: a imunidade absoluta patrocinada pelo líder do crime. Mais tarde naquela noite, Caveira aproximou-se de Lucas com uma xícara de café quente nas mãos calosas. "Eu ouvi a história que espalharam sobre você, doutor. Aquilo é história para boi dormir. A ordem para fazer da sua vida um inferno aqui dentro não veio de um preso qualquer. Veio de fora. Gente graúda, gente muito rica que pagou alto pela sua cabeça no presídio. Alguém lá fora queria você morto e enterrado, meu amigo." 4 anos se arrastaram como areia sangrenta pela ampulheta implacável do tempo prisional. O dia em que os enormes portões de ferro verde da penitenciária se abriram para Lucas foi marcado por uma chuva fina e gelada que caía sobre o asfalto cinza da capital paulista. Ele vestia roupas baratas, fornecidas pela assistência social, o tecido áspero raspando em sua pele, marcada por cicatrizes de brigas antigas. Lucas pisou na calçada molhada, sentindo uma tontura aguda ao observar o trânsito caótico e as luzes vibrantes da cidade grande. O barulho dos ônibus e o cheiro forte de poluição nos escapamentos invadiam suas narinas, um excesso de estímulos para quem viveu cercado por paredes descascadas. Ele estava livre, com o alvará de soltura no bolso, mas sua alma estava irremediavelmente aprisionada na lembrança angustiante da perda de Sofia.
Ele não tinha nada. Sua carteira de médico foi suspensa pelo conselho, seus amigos o abandonaram ao escândalo, e sua reputação estava manchada de sangue invisível. Com os trocados que recebeu do fundo prisional, ele pegou um ônibus apertado e barulhento em direção ao antigo bairro de classe média alta, onde sua mãe morava. Ele precisava do colo reconfortante de Dona Helena, precisava sentir que ainda existia um fio de amor que o conectava ao mundo dos vivos. As ruas familiares passavam pela janela molhada, mas tudo parecia um retrato distorcido de um passado que ele não tinha o direito de acessar. A angústia apertava seu peito com força esmagadora. O antigo prédio de pastilhas azuis e brancas, onde Dona Helena viveu por décadas, parecia estranhamente menor aos olhos cansados de Lucas. Ele subiu as escadas de mármore desgastado, ignorando o elevador velho, sentindo o coração palpitar descompassado de nervosismo e esperança. Ao chegar ao terceiro andar, deparou-se com o capacho familiar de fibra de coco diante da porta de madeira escura. Com as mãos trêmulas pela ansiedade crescente, ele girou a maçaneta que encontrou destrancada e empurrou a porta. O cheiro de bolo de fubá e cera de chão que ele esperava encontrar foi substituído por um odor pungente de tinta fresca e perfume barato. Um homem gordo, vestindo uma camiseta manchada de molho de tomate, apareceu na sala de estar recém-pintada de amarelo berrante, segurando uma garrafa de cerveja suada. "Quem é você e o que diabos está fazendo na minha casa?" O estranho esbravejou, a veia do pescoço saltando de raiva. Lucas recuou um passo, atordoado e confuso pela cena surreal. "Esta é a casa da minha mãe, Dona Helena. Eu cresci aqui." Ele respondeu, a voz embargada pela incerteza profunda. O homem gordo deu uma risada áspera, cheia de escárnio. "Helena, aquela velha louca. Nós compramos este apartamento de uma corretora tem mais de 2 anos. Ela vendeu essa espelunca para pagar os advogados caros do filho assassino que estava preso. Perdeu tudo num golpe sujo, não viu 1 centavo do dinheiro e desapareceu. Agora vaza daqui, antes que eu chame a polícia para te enjaular de novo." A porta bateu violentamente, empurrando uma rajada de vento frio contra o rosto pálido e petrificado de Lucas. Lucas recuou lentamente, encostando as costas na parede fria do corredor, sentindo as pernas cederem sob o peso esmagador da descoberta sombria. Antes que pudesse processar o desespero crescente que o sufocava, a porta do apartamento vizinho se abriu rangendo, e o rosto enrugado e bondoso de Dona Cida, a velha vizinha, apareceu na fresta iluminada. "Lucas, meu menino, é você mesmo," ela sussurrou, puxando-o rapidamente para dentro da sua sala entulhada de móveis antigos e cheiro de chá de camomila. A idosa o fez sentar em um sofá de veludo puído, e com lágrimas escorrendo pelos sulcos profundos do rosto, revelou a tragédia final. Lucas descobriu que sua mãe, cega de amor e desespero materno, vendeu o apartamento amado para pagar um advogado criminalista famoso que prometeu tirá-lo do presídio estadual. Mas os compradores eram estelionatários brutais. Falsificaram assinaturas, roubaram o dinheiro na calada da noite e deixaram Dona Helena na miséria absoluta, sem teto e sem proteção. O coração da sua mãe não aguentou o choque do golpe e a vergonha pública. Ela infartou ali mesmo, na sala da vizinha, sozinha, sussurrando o seu nome com o último sopro de vida amarga. O choro de Lucas foi silencioso e devastador, as lágrimas molhando as mãos calejadas, enquanto a culpa corrosiva devorava o que restava do seu espírito esfacelado. Ele havia matado a própria mãe de tristeza profunda e decepção imperdoável. O vento cortante balançava as folhas secas dos ciprestes imensos no velho cemitério da zona leste de São Paulo. Lucas estava ajoelhado na terra úmida diante da lápide simples de cimento cru, onde o nome de Dona Helena fora entalhado apressadamente. Não havia flores frescas, apenas ervas daninhas e a poeira avermelhada do tempo. Ele chorava convulsivamente, o peito sacudindo em soluços ruidosos,
que rasgavam o silêncio fúnebre das lápides ao redor. Me perdoa, mãe. Eu perdi a Sofia. Eu te perdi. Eu não sou nada. Ele murmurava freneticamente, as unhas sujas cravadas na terra fofa do túmulo sagrado. De repente, o barulho inconfundível de passos pesados esmagando o cascalho do caminho principal chamou sua atenção nublada pelas lágrimas espessas. Ele ergueu a cabeça lentamente, esperando ver o coveiro ou um guarda do local. Parado a poucos metros de distância, vestindo um terno preto sob medida impecável e calçando sapatos de couro italiano polido, estava Caveira. O líder criminoso agora estava em liberdade, sua presença imponente, exalando um perigo silencioso e controlado que contrastava com a paz do cemitério. Eu te procurei por toda a cidade, doutor. Caveira disse com sua voz rouca característica, acendendo um charuto cubano grosso. Fiquei sabendo da sua velha. É duro, mas a vida lá fora não para ninguém chorar pitangas em cima de buraco no chão. Levanta dessa lama, homem. Nós dois temos uma dívida de sangue pesada para resolver agora mesmo. Eles se sentaram em uma mesa isolada nos fundos de um boteco decadente no centro de São Paulo. O cheiro de fritura e cachaça impregnando o ar saturado de fumaça. Caveira bebericou um uísque caro trazido por um de seus seguranças musculosos, enquanto Lucas observava o copo intocado de água trêmula na sua frente. O chefão do crime estalou os dedos cravejados de anéis de ouro pesados. Um de seus homens se aproximou rapidamente, depositando um envelope pardo espesso sobre a mesa pegajosa e manchada de gordura. Caveira empurrou o envelope pesado na direção do médico atônito. Tem 50 mil reais vivo aí dentro, doutor. Dinheiro limpo, lavado. Você salvou o meu coração naquele buraco infernal. Para a maioria, a vida de um bandido não vale um cuspe, mas para mim, vale ouro puro. Considere isso o pagamento final da minha dívida de vida. Nós estamos quites. Lucas olhou para o envelope estufado, sentindo uma repulsa misturada a uma necessidade desesperada e primitiva. Ele precisava daquele dinheiro sujo para comer, para dormir sob um teto, para tentar, de alguma forma, existir novamente no mundo cruel. Não quero me envolver na sua vida, Victor. Lucas respondeu firmemente, usando o nome verdadeiro do bandido pela primeira vez. Não vai precisar. Caveira sorriu de forma sinistra, revelando dentes de ouro cintilantes. Só não esquece o que eu te falei na cadeia. A ordem para foder sua vida veio de cima. Um dia, você vai querer caçar os ratos que te colocaram naquela cela fria. A sede administrativa do SAMU em São Paulo parecia inalterada desde a última vez que Lucas havia pisado lá. A pintura amarela das paredes descascava sutilmente nas bordas, e o cheiro familiar de desinfetante hospitalar ativou gatilhos profundos de ansiedade em seu cérebro cansado. Com roupas novas e um corte de cabelo decente, financiados pelo dinheiro de Caveira, ele entrou na sala do diretor-chefe da base. Dr. Roberto, um homem grisalho de semblante duro e burocrático, ergueu os olhos do computador brilhante, franzindo a testa com evidente desgosto ao reconhecer o antigo funcionário brilhante. O que você quer aqui, Lucas? O diretor perguntou asperamente, cruzando os braços sobre a barriga proeminente. Eu quero o meu emprego de volta, doutor. Eu cumpri minha pena imposta pela lei e o Conselho de Medicina me concedeu uma reabilitação temporária sob supervisão rigorosa. Roberto riu com um tom cortante e desdenhoso que feriu os ouvidos de Lucas. Você está louco. Você tem o sangue da sua filha nas mãos, homem. A mídia devorou o nosso setor quando o escândalo estourou nas manchetes principais. Nenhuma ambulância nesta cidade gigantesca vai querer você na equipe. Nenhum paciente em sã consciência vai querer ser tocado pelas suas mãos manchadas. Lucas sentiu o peito apertar dolorosamente, a humilhação queimando como ácido sulfúrico nas bochechas. Você sabe da minha capacidade técnica, sabe que eu salvava vidas todos os dias nessa rua maldita. Ele tentou argumentar, mas Roberto já havia apontado o dedo rígido para a porta de vidro escura,
sinalizando o fim implacável da conversa amarga. Desolado e mastigando a amargura da rejeição iminente, Lucas caminhou pelo pátio úmido das ambulâncias brilhantes, observando os paramédicos em sua agitação rotineira, sentindo-se um fantasma vagando pelo próprio passado. Foi então que sentiu uma mão quente e delicada tocar seu ombro tenso. Ele se virou rapidamente e encontrou os olhos castanhos e compassivos de Mariana. Ela era a enfermeira-chefe de despacho, uma mulher forte de sorriso gentil, que sempre o admirara silenciosamente nos tempos áureos. Lucas, meu Deus, você está tão magro. Ela sussurrou, puxando-o para um abraço rápido, contrariando as regras invisíveis de repúdio social que todos seguiam. Eu não acredito no que o Dr. Roberto fez com você. Ele é um corporativista covarde de marca maior. Lucas suspirou profundamente, esfregando o rosto exausto com as duas mãos. Eu não tenho lugar aqui, Mari. A marca de ex-presidiário é uma tatuagem invisível e asquerosa que afasta todos. Mariana puxou-o para trás de uma ambulância inoperante, longe de olhares curiosos e julgadores. Eu tenho uma tia, Dona Marta. Ela administra um pequeno posto de saúde comunitário em uma cidadezinha encravada nas montanhas de Minas Gerais. O lugar é esquecido por Deus. Eles estão desesperados por um médico experiente que aceite um salário medíocre e condições rústicas. Eu já falei de você para ela inúmeras vezes. Confio na sua inocência. Pega esse bilhete de trem e vai, Lucas. É a sua única chance de recomeçar no anonimato total da roça distante. O velho trem chacoalhava ritmicamente sobre os trilhos de aço enferrujado, rasgando as montanhas verdejantes e envoltas em neblina espessa do interior de Minas Gerais. Lucas observava a paisagem exuberante e úmida passar pela janela embaçada, sentindo o peso sombrio da capital paulista abandonar seus ombros tensos a cada quilômetro superado. A cidade de São Miguel da Serra era um vilarejo pacato, com ruas tortuosas de paralelepípedo colonial, um cheiro persistente de fogão a lenha queimando e casas brancas com janelas de madeira pintadas de azul vibrante. Quando desceu na pequena estação ferroviária silenciosa, o ar frio e puro preencheu seus pulmões, acostumados com fuligem tóxica. Ele foi recebido pela diretora Cecília, uma mulher madura de postura severa, mas com olhos curiosos que pareciam sondar a alma alheia em instantes. Mariana me contou a sua história espinhosa, Dr. Lucas. Eu não me importo com o que os engravatados da capital pensam sobre a sua moral. Aqui nós lidamos com mordida de cobra peçonhenta, partos complicados de madrugada na roça e cortes de facão acidentais. Se você for rápido, competente e não tiver nojo de lama e sangue caipira, você terá um lar seguro entre nós. Ela disse com sotaque arrastado, estendendo a mão firme em cumprimento. Lucas apertou a mão dela, sentindo uma faísca rara de esperança genuína reacender no fundo do seu ser quebrado. Ele estava pronto para a redenção. A casa fornecida pelo posto de saúde era modesta, construída com tijolos de barro cozido, piso grosso de cimento queimado escuro e um telhado de telhas coloniais antigas que estalavam com o vento gelado da serra. No centro da pequena e aconchegante cozinha, reinava um imponente fogão a lenha de ferro fundido. Lucas, que sempre usara micro-ondas sofisticados, teve que aprender com a vizinha tagarela, a dona Clotilde, a arte ancestral de acender o fogo com gravetos secos e jornais amassados. O cheiro de café coado no pano úmido e o aroma doce de pão de queijo quentinho tornaram-se a nova trilha sonora olfativa da sua rotina diária no interior. O trabalho no posto e na ambulância precária da cidade consumia sua energia física e mental. Ele percorria estradas esburacadas de terra batida para atender os sitiantes desamparados, costurando feridas profundas, consolando idosos doentes sob a luz de lamparinas trêmulas e salvando recém-nascidos prematuros em condições insalubres. Aos poucos, a desconfiança inicial e natural dos moradores rudes da região
transformou-se em um respeito profundo e silencioso. Lucas não era mais o ex-detento perigoso e marginalizado de São Paulo. Ele havia se tornado, com muito suor e compaixão, o Dr. Lucas, o salvador incansável da Serra, o homem que nunca negava socorro nas noites escuras de chuva forte. A natureza da Serra cobrou seu tributo no meio de janeiro, durante a temporada violenta das chuvas de verão. O céu sobre São Miguel da Serra escureceu como grafite líquido, despejando uma tempestade tropical colossal que encharcou as montanhas e afrouxou a terra argilosa. Lucas e o motorista rústico da ambulância, um homem de poucas palavras chamado Tonho, foram acionados para um sítio encravado no fundo de um vale remoto. Uma mulher grávida estava em trabalho de parto complicado, e a estrada principal havia sido soterrada por um deslizamento maciço de lama vermelha e pedras gigantescas. Eles abandonaram o veículo atolado no barro viscoso e continuaram a pé, com a chuva torrencial cegando a visão e o vento gelado rasgando as capas de chuva de plástico frágil. A lama escorregadia puxava suas pernas como areia movediça e voraz. Quando chegaram à casa simples e alagada da mulher, a luz elétrica já havia falhado e o cheiro de pânico espalhava-se pelo ambiente escuro. Sob a luz fraca de 3 lanternas à pilha e o estrondo ensurdecedor dos trovões, Lucas realizou um parto de altíssimo risco, utilizando instrumentos esterilizados na água fervida no velho fogão a gás. O choro estridente e forte do bebê recém-nascido, ecoando bravamente contra o rugido assustador da tempestade, foi o som mais bonito e redentor que ele já ouvira em anos. Naquela noite épica e brutal, o doutor cimentou para sempre o seu nome no coração valente daquela pequena e esquecida cidade montanhosa. 2 anos fluíram silenciosamente como as águas do rio que cortava a cidade colonial. Mariana, exausta do ritmo massacrante e superficial de São Paulo, tomou uma decisão corajosa e aceitou o convite de sua tia para ser a enfermeira-chefe permanente no posto de saúde da Serra. A chegada de Mariana iluminou a rotina monocromática de Lucas com uma luz terna. Eles passavam horas infindáveis discutindo casos médicos complexos no alpendre fresco da casa dele, bebericando café coado adoçado com rapadura, enquanto o som constante das cigarras noturnas preenchia o silêncio confortável entre eles. A cumplicidade profissional natural evoluiu, em passos lentos e cheios de cautela emocional, para um romance maduro, profundo e sem urgências adolescentes. Mariana conhecia intimamente a dor sufocante que Lucas carregava no peito e nunca o pressionou a esquecer o passado, ajudando-o a curar cicatrizes invisíveis com gestos pacientes. Ela trouxe cortinas coloridas para a casa rústica, vasos de plantas verdes vibrantes para a varanda e um calor humano que derreteu, lentamente, o gelo denso que havia se formado ao redor do coração do médico. Pela primeira vez desde a noite aterrorizante e amaldiçoada em que perdeu sua pequena Sofia, Lucas sentiu que era possível respirar fundo, sem sentir pontadas de dor excruciante, e começar de novo na simplicidade do interior. Mas o passado possui raízes longas e venenosas que se recusam a morrer na escuridão. Um problema burocrático grave com o inventário esquecido do apartamento arruinado de sua mãe obrigou Lucas a retornar relutantemente à cidade de São Paulo. A viagem de volta foi um tormento psicológico. A poluição espessa da cidade e o barulho infernal das avenidas engarrafadas lhe causavam náuseas e calafrios nas mãos. Após assinar uma pilha de documentos exaustivos em um cartório frio do centro da cidade, Lucas sentiu um impulso irracional, quase magnético, de visitar a velha represa das Garças, no litoral interiorano. Ele dirigiu o carro alugado por estradas melancólicas, até alcançar a margem agora abandonada e cheia de lixo trazido pelas águas. A barraca não estava lá. O cheiro de fogueira desapareceu, mas a aura densa de tragédia ainda pairava no ar úmido. Ele ficou de pé na lama escura,
observando as águas plácidas e misteriosas que devoraram a luz da sua vida. Uma lágrima solitária e salgada escorreu por seu rosto envelhecido prematuramente. Feliz aniversário atrasado, minha filha amada. Ele sussurrou para o vento indiferente, jogando um pequeno buquê de margaridas colhidas na estrada na água barrenta. Ele deu as costas para o cenário de seu pesadelo mais sombrio, decidido a nunca mais retornar. Mas o destino já preparava o choque brutal de sua vida na viagem de volta à capital paulistana caótica. A rodoviária monstruosa e lotada do Tietê fervilhava com milhares de pessoas correndo com bagagens pesadas e lanches rápidos nas mãos cansadas. Lucas estava na longa fila para embarcar no ônibus noturno de volta às montanhas pacíficas de Minas Gerais, quando um tumulto violento e estridente explodiu perto das bilheterias envidraçadas. Gritos femininos de pânico cortaram o ar abafado, seguidos pelo barulho perturbador de cadeiras de metal sendo tombadas no chão sujo e um homem caindo pesadamente no piso encerado. Lucas, treinado para não ignorar emergências, rompeu a multidão aterrorizada em segundos. No chão de granito pálido, uma grande poça de sangue vermelho escuro começava a se formar ao redor de um corpo masculino robusto, vestindo um terno cinza perfurado na lateral do abdômen grosso. Alguém esfaqueou o cara, gritou um vendedor de bilhetes, em choque paralisante. Lucas se ajoelhou e tirou o paletó manchado com pressa e brutalidade médica, pressionando as duas mãos firmemente sobre a artéria rompida no abdômen, que jorrava sangue em ritmos alarmantes. Chame uma ambulância agora, ele ordenou com voz de general na trincheira de guerra. O homem ferido tossiu e cuspiu sangue espesso, a cabeça tombando para o lado. Os olhos do moribundo encontraram os do médico assustado. Era Caveira. O ex-líder criminoso, em meio ao próprio sangue escorrendo, forçou um sorriso grotesco manchado de escarlate vibrante ao reconhecer o rosto familiar do seu salvador do passado tenebroso. Doutor, você de novo tentando me remendar? Caveira ofegou, bolhas de ar e sangue explodindo pelos cantos rachados da sua boca trêmula. Lucas sentia o líquido quente e pegajoso escorrer intensamente por entre os seus dedos, sabendo, com precisão clínica fria, que a lâmina cruel do atacante havia dilacerado a artéria aorta do bandido e fígado. Era impossível salvá-lo dessa vez. Fique quieto, Victor. O socorro do SAMU está a caminho. Você precisa poupar a energia restante do corpo. Lucas mentiu por instinto, tentando estancar o sangramento imparável que minava a vida ali no chão da rodoviária suja. Caveira balançou a cabeça de forma débil, a respiração transformando-se em um chiado agoniante de fluidos. Eu já era, doutor. O passado da facção sempre alcança quem tenta fugir. Era a conta a pagar. Ele sussurrou fracamente. Mas você... me escuta. A ordem na cadeia. Eu achei o nome de quem te encomendou na bandeja. Lucas congelou, o som da multidão abafada em um zumbido distante e ensurdecedor. Quem foi, Victor? Lucas pressionou a ferida com desespero. Foi ela, a sua mulher, a Camila. Ela tá viva. Eu vi a vadia em São Paulo. Respirou Caveira, os olhos perdendo rapidamente o brilho. A minha Camila? Ela morreu afogada na praia antes de eu perder a minha filha. Você está delirando pela perda severa de sangue e dor. Lucas retrucou com o peito doendo. Não, forjou tudo. Ela e o amante ricaço. Encomendaram você e sumiram com a criança. Ache a vagabunda. Doutor, foram as últimas palavras confusas e reveladoras. A cabeça pesada de Caveira caiu para trás no piso frio. O chefe criminoso estava morto na poça vermelha, deixando Lucas mergulhado em um choque paralisante e obscuro. O retorno atribulado à cidade tranquila de São Miguel da Serra foi feito em um estado de dormência absoluta. As palavras ensanguentadas de Caveira giravam incessantemente na mente febril de Lucas, como um carrossel macabro e vertiginoso. Camila estava viva? E se ela havia forjado a própria morte e se escondido, isso justificava tudo.
o sedativo pesado na água térmica no acampamento, o sumiço da pequena Sofia, a ordem milionária na cadeia para executá-lo brutalmente. Era uma trama arquitetada por um psicopata. Mariana tentou desesperadamente arrancar dele os detalhes aterrorizantes da viagem à capital, mas ele permaneceu em um silêncio sombrio. Ele precisava de foco no trabalho para não enlouquecer de ódio puro. Naquela mesma semana escaldante, a diretora Cecília pediu a ele que fosse até o pequeno orfanato municipal da cidadezinha, uma construção colonial amarelada, para inspecionar um surto suspeito de catapora entre os menores ali internados. Lucas dirigiu a velha ambulância por uma estrada pedregosa até o topo da colina suave, onde o casarão antigo e imponente se erguia cercado por um vasto e florido pomar de laranjeiras e goiabeiras. Ele estacionou sob a sombra densa de uma árvore imensa e caminhou em direção ao pátio rústico e silencioso, segurando a sua bolsa médica de couro desgastado, quando algo paralisou completamente o seu coração em uma batida sufocante. Atrás do muro coberto por era verde vibrante do orfanato centenário, uma voz infantil doce e incrivelmente familiar flutuava no ar quente do final de tarde. Uma menina estava ajoelhada no canteiro de girassóis altos, segurando um pequeno regador de zinco brilhante. Ela cantarolava, com a voz suave e distraída de quem está no seu próprio mundo particular. O grilo cantador lá na varanda do vovô pulava a noite inteira e a vovó se irritou. Ela cantava, esticando as notas finas, exatamente como Lucas costumava ensinar. A maleta de couro médico escorregou dos dedos trêmulos de Lucas, caindo na terra seca com um baque surdo e ignorado. Essa música, a velha e esquecida cantiga de ninar que a sua avó lhe ensinara, que ninguém mais na face da terra conhecia. Como essa criança aleatória no interior das montanhas de Minas Gerais poderia saber os acordes e a letra peculiar? Ele caminhou como um fantasma hipnotizado e hesitante até a velha cerca de madeira lascada, a respiração travada na garganta seca e dolorida. O vento bagunçou os cabelos loiros e lisos da criança, espalhando poeira dourada ao seu redor como um halo. A menina, sentindo a forte e insistente presença de alguém, parou o seu canto agudo e virou-se devagar para olhar o estranho que a observava de longe, piscando grandes olhos azuis e brilhantes de desconfiança pura e medo contido. O tempo parou completamente no pátio do orfanato silencioso. O rosto que olhou para Lucas não era o rosto de um desconhecido. Aqueles olhos expressivos e absurdamente azuis eram a cópia idêntica e angustiante dos olhos frios de Camila. O nariz empinado, o pequeno formato peculiar do queixo delicado. Ela devia ter uns 12 anos agora, um pouco magra e pálida, com pequenas manchas curadas de catapora no pescoço esbelto. Sofia. A palavra escapou dos lábios de Lucas em um sussurro rasgado e sufocado por anos intermináveis de choro contido. A menina arregalou os olhos intensamente, o regador de zinco caindo de suas mãos pequenas e molhando a barra encardida do seu vestido de algodão barato. Ela recuou um passo rápido e defensivo em direção aos girassóis imensos, assustada com a intensidade febril do homem que a fitava através da cerca velha e esburacada. Como o senhor sabe o meu nome de verdade? Ela perguntou, a voz tremendo de forma aguda e medrosa. A diretora me chama de Ana. Foi o nome que me deram quando a assistente social me encontrou jogada na escadaria da rodoviária de São Paulo anos atrás. Lucas sentiu o mundo desabar ao seu redor com uma violência emocional extrema. A força incontrolável da dor represada rompeu a barragem fria de sua alma, as lágrimas jorrando sem controle e queimando seu rosto calejado. Ele se jogou de joelhos na grama rústica, agarrando as ripas de madeira gastas com força brutal. Sofia, meu anjo, sou eu. Eu sou o seu pai. A voz dele era um gemido primitivo, uma súplica dolorosa e redentora para o universo indiferente
que agora parecia devolver a sua luz roubada na tragédia impiedosa. O portão de ferro enferrujado do orfanato bateu com violência, e a fúria implacável da diretora do local interrompeu o momento cru. Ela afastou a menina assustada de Lucas com brutalidade e repreendeu o médico. Você perdeu o juízo, doutor? O que está tentando insinuar para essa pobre e conturbada órfã? Lucas, tremendo de uma adrenalina agressiva, exigiu que a polícia e o conselho tutelar fossem acionados imediatamente, ameaçando expor os registros médicos falsos e exigindo urgentemente um exame irrefutável de DNA em laboratório particular. A noite que se seguiu na casa rústica dele foi um turbilhão caótico. Mariana sentou-se ao seu lado no sofá encardido, segurando suas mãos trêmulas, enquanto ele narrava toda a verdade terrível, a farsa diabólica de Camila, a revelação no leito de morte do chefão do tráfico e o milagre doloroso no jardim poeirento do asilo. Mariana, com lágrimas espessas banhando o rosto compassivo, prometeu ajudá-lo em cada detalhe jurídico obscuro. Eles acionaram a promotoria local no dia seguinte. O exame genético rápido confirmou o milagre improvável. Ana era, de fato, a Sofia que havia desaparecido no Lago Macabro no interior paulista. Mas a guerra avassaladora de Lucas estava apenas começando com a justiça cega. Ele não teria paz de espírito nem segurança enquanto Camila, o monstro manipulador, ainda estivesse solta e impune pela sombra nas ruas cruéis de São Paulo, espalhando destruição. Ele arrumou as malas determinado, o olhar fixo e perigoso com um único objetivo na mente ferida: a caçada humana. Com a ajuda investigativa meticulosa de Mariana, que subornou com sagacidade antigos contatos na Delegacia Central da capital paulista e vasculhou queixas de prostituição e abandono nas delegacias da mulher, Lucas conseguiu rastrear a trilha de decadência absoluta da ex-esposa ardilosa. Camila, a mulher que simulou o afogamento para fugir com o amante milionário e poderoso, agora vivia a mais sombria ruína. O amante foi brutalmente assassinado pela máfia local. Os bens foram congelados, e ela caiu em desgraça profunda. Lucas a encontrou em uma noite extremamente chuvosa, nos degraus imundos da imponente Catedral da Sé, iluminada pelos postes bruxuleantes da praça abandonada. Ela usava trapos imundos que fediam a urina ácida e segurava um copo plástico rasgado na mão suja, tremendo e tossindo violentamente devido a uma doença terminal severa e não tratada. Lucas caminhou até ela como um carrasco espectral sob a chuva inclemente, parando diante do farrapo humano que um dia ele beijara no altar de uma igreja cheia. Camila levantou os olhos encovados e amarelos, o terror gélido contorcendo a sua face pálida e destruída, quando reconheceu o homem que ela destruiu e mandou executar no inferno presidiário. A farsa asquerosa acabou, Camila. Lucas sussurrou cruelmente através da cortina de chuva, segurando o gravador digital de provas ativado no bolso do casaco encharcado. O peso dos seus demônios finalmente a esmagou na fria calçada metropolitana. A confissão gravada de Camila, desprovida de força para lutar devido à doença terrível que a corroía, foi a última e fulminante peça que faltava no xadrez de tragédia. Lucas entregou as provas incriminatórias ao procurador de justiça, provocando a maior e mais escandalosa anulação criminal do Estado nas manchetes nacionais. O Estado assumiu o erro grotesco e a guarda definitiva de Sofia foi restituída ao pai biológico amado. Camila morreu sozinha e esquecida em um leito público frio 3 meses depois da denúncia. De volta ao refúgio nas montanhas protetoras de Minas Gerais, Lucas finalizou a construção da sua casa nova, com janelas amplas para ver o sol. Sofia voltou a cantar a cantiga do grilo da varanda, dessa vez para o bebê redondo e saudável que Mariana carregava com alegria no ventre abençoado. A dor brutal que um dia o consumiu deu lugar a um amor blindado e indestrutível pela sua família, reconquistada e unida. E você,
Acha que a verdade sempre encontra um caminho mesmo nos lugares mais sombrios? Deixe sua opinião brutal nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas histórias envolventes.